ditadura. Olha aqui um resumo aí das revelações que você vai ver aí na tela. Vamos ler junto aí, ó. Exclusivo. Arquivos de 8 de janeiro. Novos arquivos vazados revelam que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro usou ilegalmente postagens e redes sociais para encarcerar manifestantes pró-Bolsonaro. Agora, os arquivos de 8 de janeiro mostram que Moraes criou uma força-tarefa de inteligência secreta e ilegal que usou postagens e redes sociais para justificar a prisão de manifestantes não violentos. Moraes e a sua força-tarefa operaram através de um grupo secreto de WhatsApp que criava certidões de inteligência ilegais. Mas ele e a força-tarefa mantiveram manifestantes detidos enquanto realizavam varreduras nas suas redes sociais. Mas usaram o discurso online como base para a prisão preventiva. Mas negaram aos advogados o acesso às provas. Mas usaram ilegalmente um banco de dados biométrico para identificar manifestantes. Gente, olha aí o nível de crueldade e desumanidade. A PGR havia pedido liberdade provisória para vários dos presos 8 de janeiro, mas que Moraes não queria soltar nenhum deles até ver nas redes sociais deles se havia alguma coisa. Sim, você não ouviu errado. Moraes mandou vasculhar as redes sociais dos presos 8 de janeiro em busca de alguma prova dos crimes de opinião. Quem tinha opinião errada ia preso. Quem tinha opinião certa era solto. Em que tipo de regime do século XX que a gente via isso, hein, gente? Me conta aí nos comentários. Prender por opinião. E agora vem um escândalo verdadeiro e eles fingem de morto. A imprensa não repercute. Aí some tudo. Aí ninguém tá nem aí. Mostra que não se tratava do que aconteceu, mas sim de quem estava, de quem se ocupava, de quem eles queriam soltar, de quem eles queriam reabilitar para voltar para a presidência. E agora, pessoal, olha que assustador. O sistema interno de classificação ideológica da equipe do Moraes para decidir quem era solto e quem ficava preso. Olha aí. Aspas, ó. Compartilhar postagens sobre protestos. Postar conteúdo pro Bolsonaro. Olha o critério que eles usavam para ver se o cara tinha que ficar preso. Compartilhar postagens sobre os protestos. Postar conteúdo pro Bolsonaro. Vestir verde e amarelo. Cores da bandeira do Brasil, gente. Que surreal. Não pode mais vestir verde e amarelo que agora você fica preso. Seguir páginas de direita. Criticar o STF e Lula nas eleições. Participar de grupos de Telegram e WhatsApp. Retuitar conteúdo rotulado como desinformação. Quem diz o que é desinformação, né? Mas para eles vão decidir o que é desinformação. Nada disso aí dessa lista é crime, nada. Em tempos normais, seria considerado exercício da liberdade de expressão e pronto, e ponto. Mas na democracia alexandrina, virou crime contra a democracia. E agora eu vou trazer para vocês um dos casos mais revoltantes de todos. Moraes prendeu um homem por 11 meses e 7 dias que nunca fez nada, apenas por fazer um questionamento na internet. Olha aí, aspas. Em um caso, a força-tarefa marcou um caminhoneiro, Cláudio Miro da Rosa Soares, por uma série de postagens no Facebook que criticavam Lula e questionavam a eleição de 2022. Acusado de tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, o homem passou 11 meses e 7 dias na prisão sem nunca ter cometido um ato violento. Entre o conteúdo citado do caminhoneiro, um meme perguntando como esse cara conseguiu 60 milhões de votos depois que Lula foi vaiado no funeral de Pelé. Um comentário acusando os ministros do Supremo de serem vendidos e uma notícia republicada sobre fraude eleitoral com um comentário criticando Moraes. Segundo o cabeça de ovo Moraes, ninguém pode questionar? Vejam como a sanha persecutória do Moraes, o desejo dele de prender o máximo de pessoas possível, levou inocentes para a cadeia. Erros eram comuns. Uma mulher chamada Vildete foi erroneamente marcada como positiva. Minutos depois, a equipe percebeu que havia confundido com outra pessoa e mudou a classificação para negativa. A exigência de Moraes por resultados rápidos, disse Tagliaferro, significava que a força-tarefa tinha que cortar caminho. Eu posso entrar em todos os detalhes, disse ele, mas não vai atender à velocidade que vocês precisam. A mulher rotulada erroneamente como positiva era provavelmente Vildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos. Mesmo com a certidão corrigida, ela permaneceu na prisão e só foi solta 21 dias depois devido a uma grave hemorragia intestinal.
Vildete foi mais tarde levada à sua casa para a prisão e, posteriormente, condenada a 11 anos e 11 meses. 11 anos e 11 meses. Mais de um ano depois, a avó continua atrás das grades, em uma cadeira de rodas, atrás das grades, com seus pedidos de soltura por motivos médicos repetidamente negados. Que surreal, parece que a gente está vendo uma distopia, um mundo inventado, um mundo cruel, um daqueles filmes de um ditador cruel. Gente, isso aqui sim, isso aqui é o maior atentado à democracia que o Brasil já viu. Isso aqui sim é o maior atentado à Constituição, ao devido processo legal e ao Estado democrático de direito da face da terra. Eu nunca vi tamanha ilegalidade, tanto abuso, um em cima do outro, contra tantas pessoas inocentes. É surreal. É difícil até de comentar isso. Pensar em como pessoas simples, humildes, inocentes estão sofrendo esses abusos na mão de um carrasco. Isso aqui é inacreditável. Olha aí, Ademir Domingos Pinto da Silva, um vendedor ambulante de 54 anos do sul do Brasil, nem sequer estava presente nos atos do 8 de janeiro. Ele chegou mais tarde naquela noite ao acampamento militar em Brasília para vender bandeiras e camisetas. A polícia o impediu de sair e ele foi detido. Ele foi classificado como positivo, não por qualquer ato de violência, mas por tweets de 2018, criticando Lula e o Partido dos Trabalhadores. Nenhum deles mencionava o 8 de janeiro, ou mesmo a eleição de 2022. Sua certidão foi assinada pela Unidade de Desinformação e usada para justificar 4 meses de prisão e uma condenação criminal. Ele agora usa a tornozeleira eletrônica e é obrigado a prestar serviço comunitário. Seu advogado chamou o caso de uma mancha vergonhosa no Supremo Tribunal Federal e disse que ele foi condenado sem que um único ministro lesse o seu processo. E eu acredito piamente nisso, porque eles julgaram em bloco, eles pegaram todo mundo e falaram: as provas de um servem contra os outros, tudo contra todo mundo, foi lá e colocou todo mundo num buraco junto. Olha, gente, o tamanho da crueldade de Moraes. Moraes e o gabinete dele fizeram uma armação sórdida e mantiveram 149 mulheres presas por 2 meses até chegar a março de 2023, para que, no dia 8, dia da mulher, dia 8, dia da mulher, aí Moraes pudesse ser magnânimo, soltar todas, posar de herói, de clemente, de misericordioso, alguém cheio de compaixão, né? O que efetivamente foi feito pela imprensa. Depois, nossa, que magnânimo Moraes. Mas Moraes fez isso apenas por uma encenação. Olha aí, ó. Olha aí. Mas os chats vazados mostram a verdade. As mulheres foram mantidas na prisão por 2 meses extras para que Moraes pudesse encenar uma libertação em uma data simbólica. Que inacreditável! Usando as mesmas certidões positivas e negativas. Isso é surreal. Eu tenho dificuldade de engolir e acreditar que alguém possa ter feito uma encenação dessa. Que ridículo, que absurdo, que cruel manter essas mulheres presas para esperar uma data simbólica para posar de herói. Como que esse juiz não é afastado, não é impeachado, não vai para a cadeia pelos seus abusos? Isso é absurdo, isso é horrível, isso não é só errado juridicamente, isso não é só errado do seu ponto de vista de abuso, isso mostra ali uma crueldade com as pessoas. Segurar a pessoa presa um dia a mais é errado, meses presa, para soltar e posar de herói no dia da mulher. Gente, olha o tipo de nível de pessoa com que a gente está lidando. E os outros lá endossando. Cadê vocês, ministros? Ergam as suas vozes. Vocês que dizem defender a justiça no Supremo Tribunal Federal, vocês têm que erguer a voz. Dizer isso é errado, tem uma linha, não pode passar disso, é absurdo. A imagem do Supremo não pode ser manchada por alguém que está praticando abuso atrás de abuso, atrás de abuso. Gente, isso parece psicopatia. Que crueldade. E como tem tanta gente ao redor do ministro embarcando nisso. Vocês estão entendendo por que o Bolsonaro foi preso hoje? Vocês estão entendendo? Porque agora, esse cara que mede a data, que está prendendo um dia depois da manifestação. Porque agora ninguém na grande imprensa está falando mais da Vaza Toga 2. Está todo mundo falando da prisão do Bolsonaro. Vocês conseguem ver que é um cara que mede dia, soltou no dia da mulher e agora vai e prende Bolsonaro hoje. Vocês conseguem ver que não tem coincidência lá? Tem sim jogo político, tem sim contagem de datas, tem sim concatenação de fatos com objetivos políticos. Vocês conseguem entender isso? Mas a gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar essa Vaza Toga 2 ser enterrada. Não podemos deixar esse assunto morrer. Não podemos deixar esses abusos passarem impunes.
É isso mesmo. Prisão domiciliar decretada para Jair Bolsonaro por Alexandre de Moraes. E qual foi o motivo? Foi corrupção? Não. Rachadinha? Também não. Lavagem de dinheiro, corrupção passiva, como Lula foi condenado? Também não. Foi porque roubou pessoas no INSS? Também não. Qual foi o motivo então, Nicolas? Pasme. Porque ele teria usado redes sociais de outros para poder potencializar a manifestação do dia 3 de agosto. Como se ele tivesse feito também parte dos ataques ao STF. Agora, peraí. Ele me cita na decisão. E olha só que interessante. Eu falo no dia da manifestação o seguinte, olha, ele não pode falar na nossa democracia, mas ele pode ver. E aí ele vê. E olha só que ditadura confusa, né? Ele não pode falar, não pode dar entrevista, mas se uma outra pessoa filma ele e posta nas redes sociais, aquela pessoa é responsabilizada e ele também é responsabilizado? Como assim? Ele literalmente agora está preso usando tornozeleira eletrônica, coisa que nenhum corrupto nesse país mais usa, porque alguém postou um conteúdo dele. Um ex-presidente da República está preso agora na sua casa porque alguma outra pessoa postou um conteúdo dele. Preso por nem falar. Essa é a realidade aqui do nosso país. Mas o mais interessante ainda não chegou. Que foi justamente hoje que eles decretam a prisão de Jair Bolsonaro. No dia que vaza diversos documentos e conversas que até então só estavam no conhecimento do ex-assessor do Moraes, que divulgou como eles estavam fazendo para poder prender as pessoas do dia 8, de maneira completamente perseguitória, né? Persecutória de política. Ou seja, por postagens da internet mandava prender as pessoas. E, obviamente, isso chocou todo mundo. E, coincidentemente, hoje manda prender Jair Messias Bolsonaro. Posso falar? Lei Magnitsky é pouco para Alexandre de Moraes. O que resta para ele mesmo é uma boa cadeia. É mais um capítulo triste na história do Brasil, em que nós agora estamos oficialmente numa ditadura, onde uma única pessoa sozinha, ela decreta a prisão de um ex-presidente da República, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que ao longo de toda essa perseguição que ele vem sofrendo, nesse processo que é de fachada, um jogo de cartas marcadas, era tudo que o Alexandre de Moraes queria, se vingar do presidente Bolsonaro. Não bastou apenas ele desequilibrar o processo eleitoral, atuando como presidente do TSE e pesando mais a favor do nosso concorrente do que dele. Afinal, missão dada é missão cumprida. E ele está aqui concretizando mais um desejo seu, né, mais uma satisfação pessoal sua de colocar em prisão domiciliar a maior referência de todos nós na política aqui no Brasil hoje, numa clara demonstração de vingança às sanções que ele sofreu pela Lei Magnitsky e também numa clara resposta que ele deve ter ficado muito incomodado com a resposta, né, com a demonstração de afeto, de carinho, de confiança em Bolsonaro que foi dada ontem em todo o Brasil, onde mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas. Após a decretação de prisão domiciliar, apoiadores de Jair Bolsonaro protestaram por Brasília na noite de ontem. Sim, Soraya, Nonato, houve manifestações ainda ontem à noite aqui na capital federal. Alguns manifestantes se reuniram nas proximidades da Torre de TV, que fica na região central aqui de Brasília, e em seguida desceram até a região da Catedral Nossa Senhora Aparecida, que é a principal igreja, já na esplanada dos ministérios, também aqui em Brasília. Os filhos do ex-presidente se manifestaram. Eduardo Bolsonaro disse o seguinte: ele afirmou que a prisão ocorreu sem crime, sem evidências, sem julgamento. Segundo ele, o Brasil não é mais uma democracia. O mundo precisa notar isso. O senador Flávio Bolsonaro também se manifestou em uma entrevista à CNN. Ele disse que o Brasil estaria agora oficialmente numa ditadura. Uma única pessoa sozinha, segundo ele, decreta a prisão de um ex-presidente da República, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, disse Flávio, afirmando que o processo contra o pai seria um jogo de cartas marcadas. Essa decisão do Alexandre de Moraes, ela não existe. Isso é um arbítrio total. Hoje ele colocou uma tornozeleira no senador da República. Isso é inadmissível, nós não podemos aceitar isso como sendo a normalidade. Daniel Silveira está para perder uma perna pela conivência também dos demais ministros que concordaram com a decisão de Alexandre de Moraes.
Hugo Mota, você é um omisso! Você é um omisso! Você é um pequeno! Omisso! 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 Olha, é uma tentativa do ministro Alexandre de Moraes, depois das grandes manifestações que nós tivemos ontem, retumbantes. Eu nunca vi tanta gente. Eu acho que a última vez que eu tinha visto foi no impeachment da Dilma. Milhões de brasileiros nas ruas gritando pelo impeachment dele, do ministro Moraes, né? Um dos pedidos, o outro é a anistia aos presos políticos. E aí, numa segunda-feira, para dizer, olha, não importa o que o povo pensa, não importa o que o Senado e nada é a mesma coisa, vamos prender, vamos lá colocar uma tornozeleira eletrônica num senador da República eleito democraticamente. Isso não existe no mundo. O senador Marcos Duval, que não tem denúncia, não tem condenação, já está sofrendo medidas restritivas que o faz como um senador zumbi. Isso que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é para desmoralizar completamente essa casa, que reage com a nota da oposição, que eu inclusive assinei, mas a gente tem que reagir não apenas com anulação dessas medidas, porque nós vamos ter que colocar digital. Pela Constituição do Brasil, artigo 53, parágrafo 2º, tem que ter a aprovação do plenário, por maioria, para referendar essas barbaridades. Eu não acredito que os senadores... Porque isso aí independe se é de direita, se é de esquerda, se é contra governo, é a favor de governo. Esquece a posição do Marcos Duval e de cada um aqui. É um senador da República, isso é o parlamento, que já está mal visto pela população, ficou muito claro isso ontem nas manifestações, e além da queda, o coice, de manhã cedo já vem um negócio desse, então tem que fazer um impeachment dele, é mais um motivo, já tem dezenas de motivos, de uma ditadura que está exposta, de uma tirania que o mundo todo está enxergando, e que o Senado tem que criar vergonha na cara e votar o impeachment, sabe para quê? Para que volte pelo menos à normalidade democrática, para que a gente possa ter os poderes independentes, porque hoje isso aqui praticamente não existe. Isso aqui é melhor fechar do jeito que está. A gente faz leis, debate durante anos, consumindo o dinheiro do povo. E aí vem um ministro e desfaz tudo, como ele mesmo fez aqui com o IOF. Então, eu acredito que está na hora da gente deliberar sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que o Senado dê uma resposta, um suspiro de esperança para o povo brasileiro, que a gente possa ter democracia no país. Diante dos fatos que se apresentam, eu quero registrar aqui, já comuniquei ao presidente Hugo Mota, que no primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, o presidente Hugo Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. Muito bem! Muito bem! Essa é a única forma de pacificar o país. Nós precisamos pacificar, não precisamos de guerra, precisamos de pacificação.